amizade. Hoje nós estamos em um culto denominado Culto do Amigo. E eu não sei se a mensagem de hoje vai ter muito glória a Deus, ou aleluia, ou falar em línguas estranhas. Eu sinceramente não sei, porque a mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, ela é muito mais uma mensagem reflexiva. É algo para que nós possamos pensar e nos aprofundar nesse tema, que talvez não seja um exagero dizer que está quase em extinção. O que, pastor Diego? Verdadeira amizade, ou ter um verdadeiro amigo. E essa verdade, ela não é novidade para nós que lemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos garante que nos últimos tempos, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então é natural que nesse tempo em que nós estamos vivendo seja muito difícil encontrar um verdadeiro amigo. Então eu gostaria de que você refletisse nessa noite sobre isso. Quantos verdadeiros amigos você tem? Não, eu não estou falando daqueles amigos que te seguem lá no Facebook, né? Ou dos teus seguidores no Instagram. Eu tenho vários no Instagram, tenho vários lá no Facebook. Mas a grande maioria deles eu não me relaciono. E às vezes eu fico olhando e pensando, meu Deus, o que é que essa pessoa está fazendo aqui? E eu tenho a certeza de que eu não posso abrir o meu coração ali, nem muito menos, sei lá, colocar uma foto de camiseta ou de bermuda, como eu faria, por exemplo, se o pastor Vales chegasse na minha casa e fosse tomar um café. Uma amizade verdadeira, autêntica, existe toda uma liberdade, uma intimidade, da qual as redes sociais evidentemente não nos proporcionam. Então, quando eu perguntar para você de novo, agora vem a pergunta: quantos amigos verdadeiros você tem? E esquece o seu Instagram, esquece o seu Facebook, esquece o teu Twitter, seja lá qual for a rede social que você usa, porque de fato esses amigos virtuais, nem todos eles, não, a grande maioria não são amigos verdadeiros. A definição de amizade ou amigo dentro de uma ideia secular é que amigo é o nome que se dá ao indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. Mas a minha proposta nessa noite é que nós possamos ver o que é um verdadeiro amigo à luz da palavra de Deus. Então o meu objetivo é que ao fim desse sermão, ao fim dessa reflexão, você possa analisar as características de um verdadeiro amigo e possa chegar à conclusão de quantos amigos você tem. Existe um ditado popular que a quantidade de amigos que temos cabe na palma das nossas duas mãos. Há outro ditado já que, na verdade, os verdadeiros amigos que temos só dá para contar em uma das mãos. Eu não sei você, eu tenho poucos amigos, mas de fato, os amigos que tenho são amigos verdadeiros. Pastor Diego, à luz da palavra de Deus, quais são as características de um verdadeiro amigo? Basta que olhemos para a amizade de Jonatas e Davi. E a primeira coisa que vamos analisar nessa amizade é que uma verdadeira amizade, ela é feita de uma aliança. Em 1 Samuel, capítulo de número 20, do verso 14 ao 16, assim diz: e se eu então ainda viver, disse Jonatas, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. Todos sabem que Jonatas era filho de Saul, na época rei de Israel, e a aliança que faz Jonatas com Davi é: olha Davi, eu sei que você vai ser o próximo rei, eu sei que você vai ser o próximo a sentar no trono,
Mas olha só, Davi, vamos fazer uma aliança para que a minha descendência e a sua descendência sempre viva em amizade. E mesmo que você amanhã, de fato, se torne o rei, não abandone a mim, se eu estiver vivo, nem a minha descendência. E a palavra de Deus nos mostra, queridos, se você conhece a história, que Davi foi fiel a esta aliança. Sabemos que um pouco mais adiante, Jonatas faleceu, Saul faleceu, mas assim que Davi, ele tomou o trono e se tornou finalmente rei de Israel, como Deus já havia prometido a Davi, uma das primeiras providências que Davi tomou foi chamar o filho de Saul. Ele procurou saber se ainda havia alguém da casa de Jonatas, neto de Saul, filho de Jonatas, melhor dizendo, que estava vivo. E alguém disse: sim, eu conheço um homem chamado Mefibosete. E diz a palavra de Deus que Davi deu bens àquele homem, que Davi trouxe Mefibosete e também o seu filho para comer todos os dias na sua mesa. Em uma verdadeira amizade existe uma coisa chamada aliança, e a aliança que Jonatas havia feito com Davi era uma aliança entre os dois, mas também uma aliança diante de Deus. Aquelas pessoas que você considera ser seus amigos, têm uma aliança genuína com você? Uma aliança divina, uma aliança inquebrantável? Talvez para aqueles que pensaram em pelo menos 20 amigos, 10 já foram tudo para o ralo agora, né? Nesse exato momento. Se você estava pensando em 10, ficou 5, né? Por quê, queridos? Porque nós sabemos que na geração em que nós vivemos, hoje, por qualquer coisa, se desfaz uma amizade. Existe aquele jovem que nasceu com uma amizade muito forte, vivendo no mesmo bairro do seu amigo, vivendo ali, talvez um primo, vivendo muito próximo, talvez dividiram de coisas durante toda a vida, mas ele ganha uma certa idade, começa um namoro, e aí a namoradinha, que recém conheceu, diz assim: olha, você tem que deixar essa amizade se você quiser continuar comigo. E aí quantos e quantos amigos eu já conheci, que se afastaram daquela pessoa da infância, daquela amiga de longa data, por causa de um namoro. Eu não estou falando de um casamento, porque existem mulheres que de fato têm um olho clínico. A minha, por exemplo, ela sabe quando alguém se aproxima para ser bênção na minha vida e quando existem falsos amigos, né, que se aproximam para me prejudicar. Então existem mulheres que de fato são assim, analíticas, e principalmente num casamento, a tua mulher é tua prioridade. Agora, querido, abandonar uma amizade de longa data por causa de um namorico, isso acontece sim ou não, queridos? Hoje, existem aquelas pessoas, sabe, aquele filho lá do Zé Ninguém, com dona nada, cresce na vida, ganha dinheiro, talvez vem para a Bolívia, faz medicina, volta, começa a trabalhar no Brasil de médico, e a primeira coisa que faz é abandonar os antigos amigos. Porque agora tem status, porque agora tem dinheiro, porque agora é alguém na vida e já não consegue frequentar mais os mesmos ambientes. Por causa disso se quebra uma aliança de longa data. Uma das coisas que mais acontecem com a Maís e eu, quando voltamos para o Nordeste, de onde somos, Aracaju, é que as pessoas se aproximam de nós e falam assim: Diego, Maís, vocês continuam igualzinhos, são as mesmas brincadeiras. Quando está falando sério, também fala do mesmo jeito, é o mesmo proceder, os mesmos valores, e come, e se alimenta, e fala, e abraça, e cheira. Vocês não mudam. E a gente pergunta: mas por que a gente tem que mudar? Não existe razão para mudar. Mas existem aquelas pessoas que, apenas por uma questão de classe social, abandonam os seus amigos.
Existem aqueles, queridos, que abandonam por falta de perdão. Uma amizade de longa data, onde por causa de uma palavra, por causa de uma traição, por causa de coisas pequenas ou grandes, não consegue perdoar e acabou a amizade. Ei, queridos, uma verdadeira amizade é feita de aliança. Uma aliança diante do outro, mas também uma aliança diante de Deus. E esse tipo de aliança tem que perdurar mesmo depois da morte. Uma verdadeira amizade, nós podemos perceber na história de Jonatas e Davi, ela dá o que tem de melhor. Em 1 Samuel, capítulo 18, verso 4, diz que Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também a sua armadura, até a sua espada e o seu arco, e o seu cinto. Não, Jonatas não foi ao shopping comprar. Jonatas não buscou uma vendinha para comprar algumas coisas e dar ao seu amigo Davi. Jonatas não ordenou, e ele teria autoridade para isso, né? Para dizer a um dos seus soldados, um dos seus servos, dizer: tira a sua armadura, tira a sua espada, vamos, passa para Davi. Não, ele tirou do que ele tinha, ele tirou do seu melhor. Uma característica de verdadeira amizade é dar o que se tem de melhor. E me marcou uma cena, queridos, em África, por exemplo. Duas coisas que sucederam em África. Quando eu fui a Guiné-Bissau, eu tive o prazer de conhecer na época um homem muito rico, chamado Rubens. E ele foi lá para conhecer Guiné-Bissau e poder, com seu dinheiro, com suas empresas, ajudar a população lá de Guiné-Bissau, que há 7 anos atrás passava uma necessidade muito grande. E, pelo visto, pelo que eu acompanho, continua. As pessoas... A grande maioria das pessoas sequer tem o que comer, e uma pequena maioria come apenas uma vez por dia. E esse Rubens estava conosco ali, e havia um jovem chamado Mardoqueu, africano, guineense. E o Rubens, ele estava lá, um homem muito rico, mas no momento em que ele fez amizade com Mardoqueu, ele não tinha dinheiro. E olha que ele utilizava dólar, mas ele estava sem dinheiro ali no momento. E eu vi com os meus próprios olhos, ele tirando o relógio que ele tinha. Sabe, eu não entendo muito de relógio, mas o pastor que estava comigo lá, pastor da Batista Peniel, disse que era um relógio muito caro. Ele tirou o relógio e disse: Mardoqueu, toma esse presente para você não esquecer de mim. Para você saber que o meu relacionamento com você, Mardoqueu, um jovem africano, foi algo muito importante, foi algo inesquecível. E foi interessante, queridos, porque faltando poucos dias para Maís e eu voltar para o Brasil, vem Mardoqueu. Olha só, estou falando de um africano, uma pessoa muito simples, uma pessoa pobre mesmo. Ele se aproxima de mim, o Mardoqueu, e diz: eita, Diego, você está indo para o Brasil, e eu estava pensando o que era que eu poderia te dar para você não se esquecer de mim, e para a missionária não esquecer, mas eu não sei, eu não tenho o que dar. E aí o Mardoqueu fez assim: já sei. Ele tirou a camisa que ele estava usando e me deu. Aqui, Diego, é para você entender que a nossa amizade é sincera, é verdadeira. Você acha que a missionária e eu esquecemos de Mardoqueu? Pelo contrário, queridos, hoje nós celebramos a Deus, porque esse jovem, ele foi adotado por um casal de missionários em Guiné-Bissau, são brasileiros os missionários, e hoje está estudando medicina no Brasil, para vocês entenderem. Eu lembro que não faz muito tempo eu estive aqui, pastor, no seu aniversário, e te entreguei um livro, Andando com o Tanque Vazio, né? O livro todo rabiscado, a capa já, que é bem branca a capa, né? Mas na verdade já está marrom, né? Marrom de tanto utilizar, de tanto mexer, de tanto ler. A missionária, quando viu isso, falou assim: Diego, você vai dar justamente esse livro? Por que da reação da missionária? Porque esse livro, em um momento muito difícil da minha vida, muito complicado da minha vida, foi instrumento de Deus para me levantar, foi instrumento de Deus para me tirar da situação que estava vivendo.
andando com um tanque vazio. E aí quando a missionária viu eu fazendo isso, evidentemente não por mal, mas ela ficou chocada. E é através de uma situação como essa, não, eu poderia mandar comprar um do Brasil e enviar, eu tenho vários livros lá, inclusive, pastor Valho, que eu não li ainda, livros grandes e caros, inclusive, eu poderia dizer, não, pegar um desse aqui e vou dar para o Valho, já fiz inclusive com outras pessoas. Mas querido, quando você tira do que realmente te importa, daquilo que tem valor, não apenas financeiro, mas sentimental, de algo realmente que você está vestido para poder dar a outra pessoa, você está selando ali, de que de fato você considera essa pessoa teu amigo, tua amiga. Eu tenho Bíblias, pastor Vailo, muito mais interessantes do que essa, pastor Flávio, de comentários, de Spurgeon, de não sei o que, lá a Bíblia grande, cara, olha a Bíblia que o pastor Diego vem pregar, não tem comentário nenhum, é uma Bíblia simples, meu Deus do céu. Eu acho que tem gente que está comprando para doar essas Bíblias, né? E por que o pastor Diego está pregando com essa Bíblia? Porque quando eu fui em Mato Grosso do Sul, tinha uma família lá, e essa família disse, pastor Diego, nós queremos te dar um presente, porque os dias que você passou aqui na nossa casa, foi tremendo, foi maravilhoso, foi inesquecível. Pastor, está aqui, esta Bíblia. O valor de uma Bíblia como essa, queridos, não dá para comparar com o que comentou Billy Graham, Spurgeon, Hernando Dias Lopes. Um verdadeiro amigo dar o melhor. Agora, o que é verdade é que hoje muitos oferecem o que não lhe é útil e o que não lhe é importante. Jonatas era um guerreiro, ele se desarma, ele se despide diante de Davi, e ele dá o melhor, pensando na segurança do Davi, pensando quem sabe na estética do seu amigo, pensando em demonstrar através da sua atitude, que verdadeiramente o amava, o quanto ele era importante para si. Uma terceira característica da verdadeira amizade, queridos, é que uma verdadeira amizade não age com segundos interesses. Quando nós continuamos lendo, né, que Jonatas deu tudo o que tinha de melhor, que estava vestido na hora, para Davi, imediatamente, antes de chegar ao próximo versículo, a gente já começa a pensar, e Davi, o que será que deu para Jonatas? E a gente percebe que Davi não deu nada. Aí a gente pensa, então, no versículo seguinte, Jonatas vai ficar chateado, hein? Jonatas, eu acho que vai fazer uma reclamação aqui, que vai ficar para a história. E a gente percebe Jonatas chateado, aborrecido, cobrando, dizendo o que o mundo hoje nos ensina, né, no network, né? Eu tenho que me aproximar de alguém para dar algo para o Rômulo, porque eu sei que Rômulo tem alguma coisa para me oferecer, então é uma troca sadia, santa. Hoje tem muita gente trazendo ideias do mundo dos negócios para o cristianismo. E a Bíblia diz que deve ser ao contrário, nós somos sal e luz. É nós que temos que levar aquilo que é bíblico para o mundo dos negócios, é ao contrário. É a igreja que tem que influenciar o mundo dos negócios, não ao contrário. Como assim alguém se aproximar de você apenas por aquilo que você tem para oferecer? Como assim alguém se aproximar de você porque você tem mais dinheiro, porque você tem mais cuidado? Nós percebemos aqui, queridos, que Jonatas ofereceu o que tinha e não recebeu nada, e a amizade continuou, e a aliança permaneceu, porque aqui havia uma verdadeira amizade. Uma outra característica de uma verdadeira amizade é que um verdadeiro amigo não te inveja.
Em 1 Samuel 18:5 diz que Saul o pôs sobre os homens de guerra, ou seja, Saul pôs Davi sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Davi era o cara em Israel. Davi recebia algumas músicas, né? Se fosse hoje em dia seria algum meme na internet, dizendo assim: olha, esse cara é melhor do que o rei, esse cara é o bonzão. Davi era o cara de Israel. Naturalmente, o príncipe, o filho de Saul, Jonatas, poderia se encher de inveja, de ódio, de raiva, e dizer: olha, meu pai que deveria estar sendo louvado, exaltado, aplaudido, eu que estou me preparando para ser rei, que deveria ter esses aplausos, que deveria ter esse lugar de honra. Mas não, a gente não percebe Jonatas com inveja de Davi. E eu sei que você está começando a diminuir aí a quantidade de verdadeiros amigos que você tem, mas deixa eu dar alguns conselhos para você. Cuidado com essa pessoa que tem dito que é seu amigo, que é sua amiga, mas você sente que é uma pessoa invejosa. Cuidado, porque o invejoso não quer ter o que você tem, ele quer ter o que é seu. Cuidado com os invejosos, porque o invejoso torce para que o outro faz dê errado. Então a pessoa está próxima de você, sempre com palavras bonitas, sempre diante de ti, te aplaudindo, que legal, que bom, e na verdade está torcendo para você se dar mal. O invejoso, ele acha que o outro não é merecedor do que conquistou, diferente de Jonatas. Jonatas evidenciava que Davi estava no lugar que Deus queria que ele estivesse, e Jonatas se alegrava com o sucesso de Davi. Portanto, verdadeiro amigo não é aquele que está comigo apenas nos momentos das minhas dificuldades. O verdadeiro amigo está comigo em todos os momentos da minha vida. Ele consegue me ver na pior, chorar, sofrer por minha situação, mas ele consegue ver o meu sucesso, e ainda estando lá embaixo, aplaudir, glorificar Jesus, ficar feliz por me ver feliz. Uma outra característica de um verdadeiro amigo é que o verdadeiro amigo, ele é intercessor. Em 1 Samuel capítulo 19, verso 4 e 6, diz a palavra que Jonatas falou bem de Davi a Saul. Todos nós sabemos que Saul queria matar Davi, porque Davi crescia demais. E o que faz Jonatas? É isso mesmo, papai, mate esse cara, tira ele, apaga, porque senão ele vai tomar teu trono, porque senão eu não vou ser rei. E diz a Bíblia que Jonatas falou bem de Davi a seu pai. Seu pai, e ele disse a seu pai: não peque, ó rei, contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. Gente, vê, não é só falando bem não, ele está aqui defendendo, fazendo uma defesa. Ele diz: ó, e porque os seus feitos te são muito bons. Davi até agora só fez coisa boa para ti, papai. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. Sabemos que depois Saul trocou de ideia, mas o fato é aqui que Jonatas está intercedendo pelo seu amigo. E é tão importante, queridos, na vida termos verdadeiros intercessores, porque o intercessor ajuda a mostrar a nossa dependência. Sim, o intercessor nos faz entender que sozinho nós não conseguimos viver. Sozinho não dá para prosseguir. Sim. É interessante que nós utilizamos Eclesiastes 4:12 geralmente para pregar em casamentos. E a gente diz assim, ó:
um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E nós utilizamos muito esse texto para casais, e podemos fazer, porque o princípio é de unidade. Mas quando nós estudamos o contexto histórico, nós percebemos, queridos, que essa fala, esta afirmação, na verdade era para viajantes que eram atacados pelos inimigos quando viajavam. Por isso o texto, se você ler Eclesiastes 14, verso 12, o começo, a parte A, vai dizer bem assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 consegue defender-se. E aí continua, a parte B, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que está falando aqui? Se a gente vai no núcleo do texto, se a gente vai na essência principal do texto, está falando na importância de que na vida tenhamos amigos verdadeiros, amigos sinceros. Eu não sei se você já parou para perceber, quando o Senhor Jesus, questionado sobre o que é amar o próximo, ele conta a parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. E Jesus começa a parábola do bom samaritano da seguinte maneira, Lucas 10:30. Jesus diz: um homem, quantos homens? Quantos? Jesus começa a parábola dizendo: um homem, quantos homens, igreja? Um. Olha só, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Ao cair nas mãos de assaltantes, sabe o que aconteceu? Esses assaltantes o deixaram nu, espancado, quase morto e ferido, diz a história. Por quê? Porque só havia um, porque esse homem estava sozinho, até que aparecesse alguém que quisesse ser o seu amigo, o bom samaritano. Queridos, ninguém consegue chegar a lugar algum sozinho. E esse princípio serve para o mundo, mas principalmente para a igreja. Ninguém consegue chegar em lugar algum sozinho. Não vem aqui, né? Não sei, Luan Santana cantou, né? Eu tenho carreira solo. Gustavo Lima, eu tenho carreira solo, cantor sertanejo. Você acha? Tem toda uma equipe, tem todas pessoas trabalhando, tem gente na internet, tem gente. Ele é a cereja do bolo. A mesma coisa acontece com o Fernandinho, a mesma coisa acontece com o tal de pastor Vairo, né? Todo mundo vê tudo bonitinho aqui, mas o senhor que faz tudinho sozinho aqui, pastor? Não, né? É um princípio bíblico, é um princípio universal. Ninguém consegue chegar a lugar algum sozinho. Então, querido, querida, se você está fechando o seu coração para novas amizades, cuidado. Se você está se deixando levar por essa palavra do diabo, olha, se uma vez você foi traído, será traído de novo, cuidado. Se você está se deixando levar por esse sentimento de tristeza, de angústia, porque você entende que ninguém te ama, que se você sofreu uma vez por uma amizade, então você não deve fazer outra, cuidado. Porque entre todas as coisas boas que Deus fez lá no Éden, apenas uma Deus viu que não era bom, de que o homem estivesse só. O verdadeiro amigo que é intercessor, ele te defende na sua ausência, mas ele vibra com as suas vitórias. Ele ora por você, ele te convida à presença de Deus, ele te leva diante do Todo-Poderoso. Ele não te convida para pecar, ele te convida para a igreja. Ele não te convida para pecar, mas ele te convida para adorar. Ele te convida a viver e a prosseguir no centro da vontade de Deus. Uma outra característica que vemos, queridos, nessa amizade é que ela é capaz de abrir mão do seu direito. E essa é uma das partes mais lindas na amizade de Jonatas e Davi, porque em 1 Samuel 20:31 diz:
porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia, e traze-me nesta hora, porque é digno de morte. Queridos, Jonatas, ele abre mão do trono para que o seu amigo se sente em seu próprio lugar. Você faz ideia disso? Do que é uma verdadeira amizade? Pronto, agora de 5 foi para 2, 1,5, né? Você entende a profundidade, pastor Valho, pastor Flávio, de um verdadeiro amigo? Não tem esse lance de dizer bem assim, olha, eu quero ser o principal, eu quero ser o melhor. Não, o verdadeiro amigo, eles ficam lutando para saber quem é que vai colocar o outro para cima, para saber quem é que vai, ter a prioridade, ter o lugar de honra, é assim um verdadeiro amigo. Não é aquele que te coloca para baixo, não é aquele que puxa o teu tapete, é aquele que sai do trono e diz, filho, filha, pai, mãe, colega, amigo, seja lá onde você está pensando que seja seu verdadeiro amigo ou amiga. Ele diz, olha, senta aqui nesse lugar de honra, senta aqui no meu lugar, era meu, mas eu deixei para você. E foi exatamente isso que Jonatas fez, queridos. Mas nós percebemos uma outra característica nessa amizade verdadeira. O verdadeiro amigo, ele é altruísta. Por quê? Porque ele se alegra, mas ele também chora com você. Em 1 Samuel 20, verso 41, diz a palavra de Deus que quando Jonatas e Davi tiveram que se despedir e cada qual ir para o seu lado, disse que houve choro. E Davi chorou muito mais, diz a palavra de Deus, que o próprio Jonatas. E uma última característica de um verdadeiro amigo é que ele ama ao outro como a si mesmo. Em 1 Samuel 18:1, nós lemos que Jonatas o amou como a sua própria alma. E é importante desfazer aqui o mal entendido desse texto. Algumas pessoas querem insinuar que aqui havia entre Jonatas e Davi algum tipo de relação homoafetiva. E é evidente que não. O próprio escritor que está ali escrevendo sabia que isso era abominável aos olhos de Deus. Então é óbvio que nem o escritor iria fazer algo desse tipo. Quando nós lemos a história, nós percebemos que não só Jonatas amava Davi, mas Davi era um cara tão legal que a Bíblia cita por várias vezes Saul, Mical, Israel, Judá. Diz que até os servos de Israel amaram a Davi, porque Davi era uma pessoa simples, porque Davi era uma pessoa bela, porque Davi era uma pessoa agradável. Pastor Diego, mas o texto diz que Jonatas amava com sua própria alma. Queridos, a ideia de alma na Bíblia está falando da sua própria vida, está falando com as suas forças, está falando que Jonatas amava com todo o seu ser, ou seja, que era um amor verdadeiro. Com essa atitude, Jonatas demonstrava que, igual Davi, ele era um homem temente ao verdadeiro Deus. O que ele seria capaz de ir, porque ele seria capaz de ir à frente, arriscando a sua própria vida, em favor de livrar a vida do seu verdadeiro amigo. É por isso que ele diz, é por isso que o texto diz que Jonatas amava Davi com a sua própria alma. Jonatas estava disposto a entregar a sua vida, se fosse preciso, em favor do seu amigo. Concluímos, portanto, queridos, que, pensando bem, muito bem, assim, sendo bem honesto, talvez nós tenhamos tão poucos amigos. Analise seus relacionamentos de amizades.
aqueles que são mais antigos, aqueles que são mais recentes. Talvez você deve estar, nesse momento agora, extremamente decepcionado. Principalmente ao saber as exigências que a Bíblia faz para aquilo que nós chamamos de verdadeiro amigo. Mas eu quero deixar algo muito claro para você. Se por acaso você é alguém que está aqui nessa noite e diz assim: pastor, não é que eu não tenho 10, nem 5, nem 12, é que eu percebi, pastor, que eu não tenho nenhum amigo. Ninguém se encaixou nessas características da verdadeira amizade. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Meu pai me abandonou. O senhor não está entendendo, pastor. Estou aqui na Bolívia e minha mãe não liga para mim. Eu sou alguém, pastor, que não tenho amigos, porque eu fiquei pensando aqui até dentro da minha família e notei que essas características simplesmente não existem. Então eu convido a cada um de vocês que estão aqui e que por acaso diga: pastor, eu não tenho amigo, a conhecer o verdadeiro amigo chamado Jesus Cristo. Eu não sei se vocês perceberam, né? Davi era amigo de Jonatas, mas a amizade de Jonatas para com Davi, o amor de Jonatas para com Davi é transcendental, é espetacular. É algo, como eu disse, né, que as mentes diabólicas hoje em dia chegam a interpretar isso como homoafetividade, para vocês terem ideia. Mas é porque a Bíblia revela que era algo muito forte, era algo muito tremendo, era algo incondicional que Jonatas sentia por Davi. Mas sabe por que isso acontece, queridos? Porque Jonatas nada mais era que uma figura tipológica de Jesus Cristo, pois todas as ações de Jonatas para com Davi apontam para Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez por tua vida e por minha vida. Jesus é o verdadeiro amigo, pois Ele nos chama para termos uma aliança com Ele. Jesus é o nosso verdadeiro amigo, porque Ele nos oferece o seu melhor. Jesus é o nosso verdadeiro amigo, porque Ele não age com segundas intenções. Jesus vibra com as nossas vitórias, Ele intercede por nós diante do Pai, Ele abriu mão do seu direito de conforto, Ele saiu do seu trono, para que você e eu, para que todo aquele que vencer, possa sentar no trono com Ele, aleluias. Jesus Cristo, Ele está ao teu lado, na alegria, na dor, quando você tem dinheiro, quando você não tem, Ele está todos os momentos torcendo por você. Ele é o teu amigo, porque Ele prova seu amor, entregando sua própria vida, para que você tenha vida nele e por ele. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 15 e com esse texto finalizamos. João capítulo 15, versos de número 12 e 13, diz: João 15, capítulo 15, verso 12 e 13. Ouça as palavras do teu verdadeiro amigo. Ele diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ser amigos uns dos outros. Como missionário, às vezes eu fico analisando o porquê, como igreja de Cristo, nós temos
tanta dificuldade de ganhar membros para a igreja. E o problema está exatamente nisso, porque quando nós vamos ao mundo, quando estamos durante a semana, na faculdade, no trabalho, seja onde for, a gente quer ganhar membros, quando na verdade nós temos que fazer amigos. E ao se aproximar deles, fazer amigos, convidá-los à igreja, eles naturalmente se tornarão membros da nossa igreja. Mas tudo começa a partir da verdadeira amizade. Pastor, eu não tenho um verdadeiro amigo, já falei. Então eu digo para você, seja você o verdadeiro amigo de outra pessoa. É isso que Jesus está falando. Olha, o meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Eu quero que vocês façam amigos verdadeiros, sinceros. Sejam amigos verdadeiros de outras pessoas. E por fim Jesus diz, verso de número 13: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.